pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô falando aqui meio baixo porque tô com visita aí na sala, né, aqui do lado. Tô aqui no quarto. Mas é isso, o vídeo de hoje eu vou falar, né, meio atrasado, mas ainda vou falar sobre o filme Minecraft, galera. Vou dar aqui minha nota, vou também contar como é que foi, né, pra quem não viu ainda, pra ter uma provinha. E é isso, galera. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Então, vambora. Bom, já vou falando que o filme tá nota 10, cara. Se você gosta de Minecraft e de assistir de vez em quando aquele filminho bom, mano, o filme Minecraft é muito bom, cara. É o melhor filme que eu já vi na vida, eu tô achando, velho. Porque é um filme muito divertido, muito gostosinho de assistir, velho. Um filme muito calmo, mas muito divertido. Você fica emocionado, pô. Diferente do povo que tava falando que ele era ruim. Eu achei ele muito bom. Claro, tem uns defeitos, mas isso a gente fala depois, né? E pra mim foram até poucos defeitos. Mas é isso, então... É o seguinte, já dei a nota, é 10, pô. 10 ou uns 9, por aí. Mas, pô, pelo amor de Deus, né? Abaixo de 9 não tem como. Eu adorei o filme. Aí, beleza. Eu ainda não vou contar a história, mas vou falar a nota de outras coisas. O gráfico, né, o design, CGI tá bom, os atores escalados pra, né, fazer os papéis. Alguns, né, foram talvez meio estranhos, outros, né, foram até melhores, né. Quer dizer, teve alguns que de começo no trailer, eu achava que, tipo, era muito estranho pra fazer algum filme Minecraft. Tipo, Jason Momoa que faz o Aquaman, como é que ele estaria no filme do Minecraft? Mas, enfim, na verdade, corrigindo, já vou corrigir agora que eu acabei de falar. Todos os atores são muito bons, cara, principalmente na dublagem, eles ficaram mais divertidos ainda. Mas é isso. Bom, não sei se vocês sabem, né, mas conta a história do Minecraft, né, de outro ponto de vista, um jeito totalmente novo e criado, né, e eles têm que batalhar contra o vilão, né, pô, o Steve com a turminha dele, e é isso. Porque o que acontece? Esse filme é basicamente um Jumanji de Minecraft. Os seres humanos do, né, do planeta Terra vão para o mundo superior, talvez, que é o do Minecraft, né, que é superior porque você pode criar qualquer coisa nele. E, cara, é basicamente isso. Os atores, né, que foram esses que eu nem falei, né, são o Jack Black, que, mano, meu Deus, pensa num ator que eu amo. É tipo Jack Black, Jim Carrey e esses caras, mano, meu Deus. Também tem o Jason Momoa, tem Emma Myers e dentre outros, né, cara. E os personagens que eles fazem, né, o Jack Black faz o Steve, né, e tem outros personagens, né, como a Dal, o Henry e dentre outros, cara, porque eu não decorei, tem muito tempo que eu assisti o filme, né, porque não sei recentemente, mas já tem uns dias. Mas é isso, galera. É, uma curiosidade, que eu não sei nem se vocês sabem, né, mas teve 3 youtubers que dublaram o filme de Minecraft, né, que foi o Tamas, né, foi o Tamas, o Ovirto e a Bige. É, desculpa se eu estiver falando o nome errado, né, é porque é assim que eu decorei. Mas o nome vai estar aparecendo aqui, os arrobas, a foto deles e tudo mais, tá? Eu não vou deixar assim puro do jeito que tá, né? Mas que eu vou falar o nome, mas o Virto, o Damas e acho que é a Bige, mano. Big. Não sei, cara, o nome da menina ali. Os papéis que eles fizeram, cara, foi o seguinte. Eles falaram o seguinte, tanto o Damas como a outra menina, desculpa, eles falaram que ia interpretar villagers. Só que assim, não tem como saber qual village é, eu acredito, né? E o Ovirto, ele ia interpretar a Ovelha Rosa, que a gente vê, que infelizmente morreu logo no filme, né, com os zumbis. Mas é isso. Mas eu acho que o Tamas e a outra, eles dublaram outros, né, que foi... ela, a menina, dublou 2 personagens, né, 2 mulheres, né, que foi uma garçonete que aparece no meio do filme, que eu já vou explicar o porquê, e também, se eu não me engano, cara, uma mulher que aparece numa cena pós-créditos depois do filme, que tem 2 cenas pós-créditos, mas eu já vou falar, né. E o Tamas, se eu não me engano, disseram que ele dublou o pai da vilã do filme, é uma vilã. Quem pensou que era o Herobrine que nem eu, não é não, cara. Mas é isso. Bom, quanto a isso, o filme tá insano, velho. Eu já falei basicamente bastante, né? A historinha é muito boa, cara. A história é o seguinte. Tem uma vilã chamada Malgosha, que é uma piglin, né? Lá do Nether. E ela era o ser do Nether mais criativo possível, mas todo mundo achava ela ruim, não era feita pra isso, até o pai xingava ela. E, mano, ela ficou do mal e quer destruir tudo que é criativo agora. No caso, o outro mundo que não é o Nether, né? Porque o Nether é o inferno. Mas, enfim. E é isso, galera. Aí a Malgosha quer destruir tudo que é do mal, né? Porque ela é uma bruxa. E, cara, pensa numa vilã, viu? Ela não liga nem pra raça dela. Porque ela mata no meio do filme piglins. Meu Deus. Mas, velho, é triste, mano. É complicado isso, né? Fora isso, né? Tem o Steve, né, entrando no Minecraft, né? Já vou contar a história toda, só tô dando uns relatos aqui. Aí, pô, ele conhece, né, o seu companheiro, o lobo, né? Aí ele tem que salvar o lobo da Malgosha que capturou, né? Porque ele descobriu o Nether e se deu mal. Aí, pô, tem também o que acontece? Tem também o lance do Technoblade. Sim, o Technoblade foi citado no filme, cara. No momento que eles vão pra uma vila de aldeões que não podia faltar, né? Eles encontram um porco com uma coroa. E ele não é um rei, ele é uma lenda. É mais do que um rei, cara. Mas é isso. Que Deus o tenha, né, Technoblade. Morreu em 2022, cara, por causa de um câncer. Mas é isso. E também tem uma referência ao Herobrine, né? Que eu já vou explicar daqui a pouco. Que um Enderman entra, né, na cabeça do Henry, né, e faz ele alucinar, né? Porque se olhou pro olho do Ender, já foi.
Aí ele fica alucinando, né, o Henry, e ele vê todos os seus amigos, né, só que de uma forma diferente, mais malvada. E quando chega no Steve, ele tá com o olho branco, porque os outros estão com o olho roxo. É, mano, Herobrine. Mas é isso. Já contei um pouquinho de tudo, né, o CGI, a animação, né, os gráficos e tudo mais. Os mobs foram bem feitos, eu tenho que admitir. Tem uns momentos, tipo, muito vergonhosos, mas também muito engraçados. Mas é muito bom, cara. É muito bom o filme. Fora isso, os personagens também estão muito bons, a trama. Por exemplo, aquela cena, velho, que o povo dos Estados Unidos tá pirando, velho. Esse dia eu vi vários vídeos, tem vários, na verdade, não só um, do Joker de galinha. O Baby Zumbi, velho, eu até gaguejei aqui. O Baby Zumbi em cima da galinha. Mano, o Baby Zumbi é o diabo, viu, velho? Tem um coração de demônio. Porque, velho, ele é muito poderoso, velho, mesmo sendo bebê. E, cara, essa cena, o povo dos Estados Unidos tá pirando, jogando pipoca pra tudo que é lado. Assim, pô, mas é triste, é errado. Né, os faxineiros tá triste por causa disso. Se eu não me engano, colocaram até em algum, né, cinema, uma plaquinha pra não fazer bagunça na hora do Joker de galinha. Mas é isso. Pronto. Eu acho que eu já falei demais. E agora, bora contar um pouquinho da história bem resumida. Queria só dar um relato aqui, ó. Não dá pra ver, mas o meu short também é de Minecraft. Só aqui, né? Mas eu devia estar com isso porque tá calor aqui na minha cidade. Não sei nem porque eu peguei, né? Mas enfim, galera. Bom, indo pra história. Steve era apenas uma criança muito criativa que queria realizar seu sonho de escavar cavernas e se aventurar. Mas ele não conseguiu, porque ainda era uma criança. Aí cresceu. E, cara, ele começou a trabalhar. Só que de algo que ele não queria, ele queria realizar o sonho. Aí ele percebeu que não é tarde demais pra realizar esse sonho. E agora que ele é adulto, ele pode. Porque parece que ele tinha esquecido, tá com Alzheimer esse bicho, né, o Jack Black. Mas, né, ele foi na caverna de novo que ele ia quando era pequeno e foi escavar, cara. E é isso. Aí ele encontrou o Orb e o Cubo. Juntando os dois, ele abriu o portal para o Minecraft e entrou lá. Aí começou a se aventurar, construir casas, encontrou o lobo dele, o amigo, ele domesticou, né? E, cara, várias coisas. Até que, infelizmente, eles entraram no Nether. E assim a Magusha capturou ele, tentou pegar o lobo. Até que eles foram soltos pra ajudar a Magusha. Mas aí o Steve deu um pontapé nela, né? E fez com que o lobo dele colocasse o Orb, que era o item mais precioso possível, lá. Porque pelo menos o lobo não se arriscaria. Mas ele sim. E ele prefere se arriscar do que arriscar o lobo, né? Pra vocês verem, né? Porque isso é muito realista. Quando você tem um lobo no Minecraft, você pensa mais se arriscar do que ele, pô. É seu cachorrinho. Aí, cara, depois a gente começa pros dias mais atuais. Aí, galera, aparece nos dias atuais o Jason Momoa, que eu não lembro o cara que ele faz. Desculpa aí. Né, gente? Eu quero que esse vídeo fique muito bom. Mas enfim, aí chega o Jason Momoa, que se eu não me engano ele tá interpretando um cara que é dono de locadora de jogos que tá falida. Porque ninguém vai mais lá e não joga nada. Porque ele entende muito de jogos. Mas ele tem uma locadora e não tá funcionando mais nada. E ele vai perder ela. Aí, ele conhece um cara que, né, conhece a casa do Steve. E como o Steve tá meio que desaparecido, se eu não me engano, eles vão pegar as coisas que tem lá pra tentar revender, né, pra outras pessoas, de valor. Aí, cara, o Jason Momoa tenta comprar um negócio ali, mas ele vê que é furada. Mas de certa forma ele pega outras coisas, né. Ele ficou até meio bravo com o cara, achando que era brincadeira, palhaçada. Né, eles discutiram, pô, no filme. Aí depois a gente conhece os outros personagens, né, que parece que todo mundo se mudou pra casa do Steve, mas depois saiu, né. Tem também o Henry e a irmã dele, né? E também tem a Dal, né? Que é dona de um zoológico. E o Henry e a irmã são irmãos, né? E a irmã dele é super protetora do irmão, que é mais novo, né? E, cara, o Henry já começa indo pra escola e ele é um menino muito criativo, muito gente boa. E só que ele sofre bullying na escola por causa disso. Aí, cara, faz uma bagunça na escola que é até difícil de contar, viu? Ele quebra os negócios, desmorona, capota tudo, e é isso. Aí, ele é mandado de volta pra casa, né? E pra isso, né, tem que vir um responsável. Aí ele chama o Jason Momoa, né, que ele já se conheceu durante esse meio tempo, né, eles são acho que vizinhos, se eu não me engano. Aí ele vira o responsável, né, entre aspas, do Henry, e depois eles vão embora da escola, né, a irmã acaba descobrindo isso, que é a super protetora dele, né, porque ela é mais velha, né, a guarda leal dele. Aí é isso, mano. Aí eles conhecem a Dal também, nesse meio tempo. Eles se encontram, a irmã, né, e a Dal estão procurando eles agora. Encontram o Henry e o Jason Momoa estão juntos na casa. Aí eles encontram o Orb, junto com o Cubo. Eles juntam, tá levando até o portal. Aí eles vão até a caverna, encontram o portal. E aí, cara, a Dal e a irmã do Henry encontram eles não sei como, né? Eu não lembro muito do filme, desculpa, gente. Mas aí, é isso, cara. Eles entram no portal à força, o portal suga eles. Eles entram e ficam, meu Deus, que lugar é esse? Né? E tem a ovelhinha rosa, né, que é o Victor, né, que tá dublando. E é isso, cara, é muito top. Aí depois eles vão tentando sobreviver, né? É à noite, eles vão discutindo, alguma coisa do tipo. O Steve, né, a Magusha e o Steve descobrem que tem gente chegando, aí ela vai mandar o Steve dar um papo com eles, né, pegar o Orb de volta, porque senão o cachorro vai de vácuo. Ela vai dar algum paranauê aí pra pegar o cachorro de volta e ele vai se lascar. Aí o Steve vai atrás deles. E, cara, ele já tem que sobreviver a primeira noite, porque quando a noite chega, os monstros aparecem. Aí o que acontece? Eles chegam, alguns vão fugindo, né, tentando se adaptar aos monstros, mas o Henry já pega o seu primeiro bloco de madeira, que ele atingiu a árvore sem querer, e vai construindo rapidão uma casa, né, uma torre.
os bichos vão chegar. Aí o Jason Momoa acaba ficando com o cubo, ele quebra, né, tentando fugir dos monstros. Ele se depara com o Creeper explode na cara dele. E, mano, é muito top ver isso, cara. E aí, é isso, tentando fugir, ele sem querer quebra o cubo, não o orbe, né, mas é isso. E aí, né, depois o Steve aparece e combate, né, os monstros que estão sobrando, né, porque eles encurralaram os outros, né. É isso, ele batalha, pum, com a espada. Ele até sabe a hora exata que vai abrir o sol, amanhecer o sol, pra os zumbis, por exemplo, morrerem, os esqueletos e tudo mais. E é isso, galera. Aí depois ele conversa e fala: eu sou o Steve. Aí todo mundo fica nervoso com ele, não sei, fazendo um bando de pergunta. O Jason Momoa faz umas ameaças a ele, dizendo que se não ajudar ele vai fazer tal coisa. Aí ele leva a gente, ele explica, né, as coisas, eu acredito, e depois leva eles pra vila, onde eles conhecem os villagers, tem o Tecnoblade, imitação né? de villager. Que naquele mundo pode criar qualquer coisa existente, cara. Aí o Henry, por exemplo, cria um lança-batata. O Jason Momoa cria um chaco de balde de chacos. E dentre outros. Aí eles vão vendo, até descobrindo outras coisas, como o Enderpearl, você joga e se teleporta e tudo mais. Aí é isso, né, galera? Aí depois acontece a invasão de Piglins, né? Que são da mesma raça da Malgosha, que é a bruxa, já falei tudo, né? Aí eles aparecem e... Ah, lembrando bem, o Tamás Morelli também dublou um Piglin, né? Que tem um Pling, que é o pai da Malgosha, que ele dublou. E também tem a desse Pling, que vai aparecer agora, que eu vou falar. Porque tem uns Plings normais, mas tem um que é, tipo... principal, tipo, favorito da Malgosha, né? Só se ele fizer a coisa certa, né? Se der tudo certo. Aí você tem que batalhar com os Pingles. O Steve explica que aquele Ping, ele, principalmente, é o mais, tipo, poderoso de todos que vocês vão ver até agora. Porque tem outros mais poderosos ainda. Tem um Ping gigante, por exemplo. Né? Já tô dando até um pontapé aí pra explicar pra vocês. Eles batalham, pá, chama até o Iron Golem. Que vocês sabem, né? Se mexeu com o Iron Golem ou com a vila deles, é BUM! Com aquele braço enorme. Aí, matou, velho, já. Aí é isso, né, galera? Eles vão, né, batalhando com eles. Se não me engano, eles até se separam agora, porque pra pegar o cubo, eles têm que ir até, tipo, uma mansão, algo do tipo, daqueles rivais dos villagers, sabe? Que é mais feio, né, que fica invadindo os invasores. Aí eles têm que ir pra lá, né? Só que eles ainda não vão. Eles estão fugindo, né, e tal. Aí eles se deparam com uma montanha, né? Aí ele usa uns élitros, né, que é o jeito que fala no filme, mas é Elytra. E aí, cara, eles saem voando, o Jason Momoa junto com o Jack Black tem que dividir um, né? Aí fica bem engraçada a cena. Aí depois eles fogem, né, dos Piglins que estão com os guests voadores, como se fosse um balão de ar quente. E, cara, aí depois, quando eles vão aterrissar, né, eles fazem, né, eles jogam um balde d'água, esqueci como é que é o nome, calma lá. É o MLG, desculpa aí, né, mas enfim. Depois disso, eles vão entrar numa caverna, né, pra ver se encontram, né, na verdade é o jeito mais próximo de passar, né, eles entram nessa caverna pra passar, pra chegar na área onde estão os inimigos dos villagers. Só que eles entram ali pra pegar outras coisas, né? Porque o Jason Momoa ameaçou o Jack Black, o Steve, né? Que ele falou que não vai devolver o orbe, não sei o que vai fazer tal coisa com o orbe, né? Porque o cubo já foi, né? Quebrou. Aí estão tendo que arrumar outro. Aí eles entraram lá, né? Na caverna pra pegar diamantes. O Jason Momoa queria diamantes. Por quê? Porque a loja dele tá ferrada, como eu já disse. Aí ele quer, né? Erguer, só que ele precisa de dinheiro, mas ele tá falido. E o pior é que ele não tem nenhum amigo, cara. Então isso só piora. Aí, tá, depois disso, os Piglins encontram ele de novo, só que mandam um Pigli enorme, velho, gigante e super bravo, mano. Aí eles têm que correr pelo carrinho, né, com trilho de redstone, que aí eles vão rapidão, né? Só que aí eles param e ficam no meio de meio que uma fazenda de creepers, cara, que era uma farm do Steve, né? E, inclusive, galera, tem bastante farm nesse filme, né? Tem a farm de creep e tem a farm de galinha, que eu nem falei, né? Porque esse filme também é como se fosse um musical, né? O Steve até canta a galinha, a la la lava, essas coisas, né? É o Steve Lava Chicken, mas é isso. E aí, cara, também, tá, tem essa farm de creepers, mas depois eles fazem um Paranauê ali, eles conseguem montar os trilhos de redstone, e assim eles metem o pé de lá. Aí depois rola uma discussão, né, o Jason Momoa desabafa tudo, né, e aí eles conversam, falam que tá tudo de boa, que o Henry era um amigo deles, né, e o Steve tava junto também, ele fala, sinto muito pelas suas finanças e tudo mais. No final de contas, eles chegam na mansão, né, dos inimigos dos villagers, só que eles querem entrar despercebidos pra não chamar atenção e eles não serem atacados. Só que eles não conseguem, e aí o Jason Momoa é obrigado a batalhar com o Joker de galinha pela vida do Steve, se eu não me engano, né? Ele toma um pau, mano. É uma coça, e o Steve ainda tenta ajudar ele, dando dicas, mas ele não escuta e só se ferra. Né? O Baby Zombie é bem poderoso. Aí o Harry fica com parte, né, de espião, ele tenta chegar até o topo da torre pra encontrar o cubo do orbe da perdição, né? Só que aí ele se depara com o Enderman, olha pra ele e já foi. Aquela cena que eu falei pra vocês do Herobrine. Mas ele volta normal, dá uma machadada no Enderman e é isso. Ele consegue até uma pérola do fim. Ele consegue uma Enderpearl. E aí ele encontra, né, o Steve de novo, o Jason Momoa e mete o pé, né? Sem ter nenhum atrapalho até agora. Mas aí quando eles vão passar por uma ponte, né, em frente a essa mansão, pra voltar a essa torre, né? Porque eu já falei demais, galera. A Malgosha aparece de novo,
pega o orbe, junto com o cubo, né? E coloca no seu cajado e vai ficar super poderosa. Aí, né, eles tentam impedir, né? Acontece Paranauê. Aí ela ainda manda os Piglins jogaram bombas pra destruir eles. Só que aí, né, eles atacam dos Piglins lá com Ghastlies. E aí o Jason Momoa vai se sacrificar, cara. Ele vai ser explodido pelos outros dois. Ele joga o Henry pra um Ghastly, né, de balão de ar quente. O Steve também pula com o Slime. E é isso. Aí eles fogem enquanto o outro lá se sacrifica. Aí, cara, eles tentam fugir com um balão de Ghastly, mas acaba tendo um impacto muito forte. E eles caem, desmaiam. Só que enquanto isso, a Dal e a irmãzinha mais velha do Henry, né, aparecem e salvam eles, junto com o cachorro, né, que tinha sido perdido. O cachorro do Steve, né. E, cara, isso aconteceu porque elas ficaram meio sumidas, elas se separaram dos meninos. Aí, elas ficaram se aventurando, né, na floresta, enquanto tava pra amanhecer ainda, os monstros já tinham meio que sumido, né. Só que elas encontram o cachorro. Aí elas veem que é o cachorro do Steve, porque ele tinha comentado ele. E é isso, cara. Aí elas pegam o cachorro, descobrem onde é que eles estão, né, porque o cachorro farejou, eles ajudam eles. Aí, cara, né, eles acordam e tudo mais, estão já numa casinha feita de lã de ovelha rosa, né, que eu já falei, ela morreu por zumbis. E é isso. Aí, meu Deus, eu já falei demais, pera aí. Eles falam que o Jason Momoa, né, ele se sacrificou por eles, né, mas agora eles estão com todo o gás, cara. Eles vão atacar forte pra caramba, eles criam várias coisas, espada, o Steve cria uma armadura completa pra ele, um bando de coisa, a Dal faz uma cateia, uma gangue de cachorro. A irmãzinha também fica com a espada. O Aaron, não sei porque ele ficou, né, desse lançador de batata. E é isso, cara. Aí eles partem pra cima da Magusha, que tá fazendo um portal, cara, pro mundo real, porque ela quer dominar o mundo. Né, os dois, né, que são os mundos mais poderosos, podemos dizer, né. Mais até que o Nether, que só tem destruição, trevas e essas coisas. O motivo da Magusha, cara, ser a vilã é porque ela gostaria de dançar, mas ela era muito vaiada e rebaixaram ela e ela virou vilã, né. E virou bruxa, não sei como, né, se ela já tinha magia. Porque se você tem magia, por que você quer ser dançarina, né? Mas enfim. Eles partem pra cima, pô, é porrada em cima de porrada, chama até os Iron Golems, né, ela tenta até falar, não ataquem, vocês Piglins não ataquem os Iron Golems, porque eles atacam de volta. Eles atacam e ferrou tudo, mano, é só braçada e vral. Aí os cachorros também partem pra cima, o Steve tenta batalhar com a espadinha dele, junto com a armadura de diamante, só que ela quebra, aí ele fica jogando ovo nos outros, mó doideira. Aí o Henry tem a missão de pegar a Enderpearl que ele tem e jogar lá em cima do portal pra pegar o orbe, que aí tudo fecha. Aí ele joga, ele vai parar lá em cima, vai colocando os bloquinhos pra subir. Só que a Magosha atrapalha ele cai, mas do nada vem o Jason Momoa e salva a gente, ele tá vivo. Ele vem de Ghast, voador, balão de ar quente, e salva ele. Aí ele pega o orbe da perdição, e cara, eles conseguem derrotar a Magosha basicamente, porque depois ela perde todo o poder. Tudo começa a ficar claro, o sol lindo, e né, ela tenta até atacar o Steve, velho, da forma mais ingênua possível. Ela tenta dar facada nele, uma faquinha. Aí ele, sai daqui com essa faca, rapaz. Vai pela sombra, Magosha. Aí é isso, cara, que acontece basicamente. E, tirando isso, galera, aí depois que eles vencem ela, eles dão a porta de volta pro mundo real. E, cara, o Steve falou que vai ficar lá, mas ele voltou pra trazer um pouquinho do mundo do Minecraft pro mundo real. E é isso que acontece, cara, eles voltam. Aí, por exemplo, o Henry, ele, depois de ter visto e vivido tudo aquilo do Minecraft, ele cria uma jetpack pra ir pra escola, todo mundo quer virar amigo dele agora. Né, os valentões que faziam bullying com ele quebraram a cara. A irmãzinha dele, né, a irmã mais velha, né, e ela tá dando aula de autocombate, né, pra batalhar você mesmo, né, autodefesa, né, essas coisas, com Piglins, né. A Dal leva o cachorro do Steve pro zoológico dela e, né, porque ela entende de animais, né. O Steve e o Jason Momoa, eles criaram uma amizade muito grande durante esse filme, né. Aí eles foram juntos, reergueram a loja, né, do Jason Momoa, criaram até uma banda e ainda criaram um jogo baseado nas aventuras dele. Aí você pensa, Minecraft? Não. É Street Fighter, cara, um Mortal Kombat de bloco. Meu Deus. Aí depois tem 2 cenas para os créditos, né, que eu pensei que tinha a ver com Herobrine, porque esse dia eu vi um vídeo que tinha tudo a ver, cara, mas não era. É o seguinte, um village, eu não contei, um village passou pelo portal aberto e foi pro mundo real e conheceu uma mulher. Aí, cara, eles foram jantar, né, porque a mulher tinha atropelado o village. Aí, né, dá uma recompensa, né, pagar pelos danos e tudo mais. Aí eles se apaixonam e começam a namorar, se casar, né, não quero nem saber como é que vai ser o filho, né, mas enfim. Aí, até o villager começa a falar a língua dos humanos e ela começa a falar a língua dos villagers. E também tem a cena que o Steve volta pra sua casa pra ver se tem um baú lá que ele tinha guardado, não se sabe o que tinha, né? Provavelmente estão pensando em fazer um segundo filme, mas eu acho que não. Pra deixar um mistério no ar. E ele encontra Alex, uma mulher, né? A namorada do nosso protagonista, que está como dona da casa e ainda tem um baú. Aí eles se conhecem, apertam as mãos e ele entra na casa pra achar o baú. Sabe-se lá o que tem lá dentro. E é isso, galera. Esse é o filme de Minecraft, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Desculpa se eu falei algo de errado. E é isso, galera. E, cara, o filme tá nota 10, né? E tá muito bom. E, cara, é muito legal o filme. Muito mesmo. E é isso, galera. Então esse foi o vídeo. Valeu e falou! É doido, eu falei demais esse vídeo, velho. Meu Deus.